de voltar para a sua saída aí na nomeação da diretoria da BR, o senhor conhecia o Jorge Luz e o Silvio Pereira. Sim, Pereira. Eles eram realmente os responsáveis pelas nomeações, eles interferiram nas nomeações dos cargos? Jorge Luz? Não. Não, Jorge Luz não, Silvio Pereira. Silvio Pereira. Silvio Pereira é o homem do Zé Dirceu que tratava das indicações, até de... Ele tinha um caderno, assim, que abria assim, onde... eu tive com ele algumas vezes, logo no começo do governo Lula, e ele tinha um mapa completo de todos os cargos das principais estatais, dos bancos, entendeu? Então ele, mas claro, ele reportava, ele não tinha autonomia para fazer ele as indicações. Ele trabalhava, eu não me lembro que eles não se conformavam com a manutenção do Manso na diretoria de abastecimento. Né? E também do Estrela, que o Estrela foi uma imposição que eles nunca aceitaram, esse pessoal nunca... Mas o Jorge Luz não, o Jorge Luz é um lobista. Igual o Júlio Camargo, igual. E quem é que atuava junto com o Silvinho nas nomeações, que fez parte da equipe de transição? Não sei, eu conheci o Silvinho. O Silvinho já era, ele não era ministro nada, era homem do partido. Era o secretário. Secretário do partido, mas. Mas a função dele era justamente. Ele ficou encarregado dessa atividade. Né? E havia interferência dele também na nomeação das diretorias ou só no segundo escalão? Eu não sei de nome. Ele criticava, ele se queixava muito, ele fazia muita carga contra o Manso. No caso específico que eu conheço da Petrobras, né? Mas muita gente fazia carga contra o Manso, né? Então. A pergunta é porque justamente parte da Petrobras, parte de diversas funções ou cargos dentro da Petrobras foi preenchida por pessoas vinculadas ao partido. Alguns chamarem república sindical ou a ditadura sindical. Vários sindicalistas. Isso é lenda ou é não, fato? Tem se não é vero é bene trovato. Houve uma série de indicações realmente de sindicalistas. Né? A mais expressiva delas é da área de comunicação. Fugiu o nome. Fui durante 12 anos o gerente executivo de comunicação, que era do Sindicato de Campinas. Estou me fugindo o nome agora. Não era do gerente executivo? Não. Esse era ligado diretamente à presidência. Foi indicação o Alzheimer começa a se manifestar da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que tinha uma ligação. Ele foi presidente do sindicato de petroleiro, do Sindipetro de Campinas. Oh meu Deus, é conhecido, figura. Foi a indicação dele e do Buchiquem. Foi durante 12 anos o chefe, o gerente de comunicação da Petrobras. O nome é fácil. Teve o chefe de gabinete, do Gabriel, o Bacalhau, que também foi do Sindicato da Bahia, né? O gerente de RH foi do Sindicato de Capoava. Quer dizer, não eram cargos na instituição, nas decisões estratégicas. Esse de comunicação era, porque a verba de comunicação da Petrobras é gigantesca. Né? Santa Rosa comandou e fez distribuições enormes de favorecimentos e tal, com a verba de comunicação da Petrobras, que é a maior de todas as empresas do Brasil. Né? A Petrobras patrocina desde esporte. Quem inventou o handball no Brasil foi Santa Rosa. Porque ninguém gosta de handball. Wilson Santa Rosa. Exatamente, Wilson, é com W. Aí ele um dia me aparece lá na diretoria, por exemplo, plano de patrocínios. Aí ia patrocinar o handball em São Paulo. Esse handball só existia em São Paulo. Né? E aí, porque ele gostava disso. Aí a gente brincou com ele, ô Santa Rosa, ninguém vê esse troço no Brasil, ninguém gosta de handball, mas ele insistiu, e como ele tomava, ele não dava satisfação para a diretoria. Uma vez o Gabriel, eu fui reclamar com ele do Santa Rosa,
porque nós entramos no Uruguai e eu tinha uma relação muito forte com o ministro de Minas e Energia do Uruguai, Lepra, Jorge Lepra, que era um estranho no ninho, porque era o único que não era tupamaro da presidência, né? E era um ex-diretor da Texac no Uruguai. Nós tínhamos comprado até. E o Batlle tinha colocado, aliás, o Tabaré tinha colocado ele como ministro. Isso no lugar em 2005. Né? Só que ele não aguentou, ele ficou 2 anos, porque ele estava como ministro, mas todos os carros abaixo dele eram de ex-tupamaros. Então bombardeavam ele constantemente. E esse Lepra, volta e meia, vinha ao Brasil, ia lá, muito simpático, né? Eu desenvolvi uma empatia com ele. E ele me fez entender que o filho dele era dono de uma das principais agências publicitárias do Uruguai. Eu falei, claro, nós vamos abrir nosso escritório aqui, nossa empresa, nós compramos a rede de distribuição, companhia de gás, vamos precisar de uma campanha publicitária muito grande, dando a entender que a empresa do filho dele seria contratada. Né? Aí ele me chama, semana seguinte, falei, você me prometeu uma coisa, mas a Petrobras já contratou uma empresa publicitária aqui no Uruguai para fazer o trabalho de divulgação. Eu falei, ninguém. Aí eu fui ver o Santa Rosa, que Santa Rosa doava ir para a Argentina e para o Uruguai. Tinha contratado, por iniciativa própria, foi lá, me leva ao gerente de comunicação, uma empresa, de um amigo dele, lá de um conhecido. Aí eu fui falar com o Gabriel. Falei, Gabriel, página número 1, né? País novo, você, né, em Roma como os romanos. Então, Gabriel virou assim para mim e falou, Nestor, olha, nem eu controlo Santa Rosa. Santa Rosa tinha carta branca, se reportava diretamente a Guxiquem, então ele não dava a prova disso. É que eu falei, Santa Rosa, não, mas é porque é meu amigo, a gente depois arruma um espaço aí pro teu amigo, não sei o que. Não é meu amigo, é simplesmente filho do ministro. Ele era cargo, então, estratégico do Guxiquem e do Lula. Ele tinha esse acesso direto. Esse acesso direto. Isso. E não dava muita satisfação. A diretoria, não, ele chegava quando tinha, porque a diretoria tinha que aprovar os planos de divulgação, de comunicação. Claro. Ele apresentava para cumprir tabela. Ele dizia, eu estou atrasado. Sabe aquele má vontade de que tinha que cumprir a formalidade de apresentar para a diretoria aprovar? Nas propostas deles, assim, quais delas, assim, o senhor tocou o sinalzinho, a luz vermelha, que o senhor acha que... Havia aí já tem uma empresa que eu esqueci o nome, que ela sempre é vencedora do, sei lá, rock, mas era a área que ninguém mexia, entendeu? Essa área, deixa que o Santa Rosa está cuidando disso. Bem, tanto que ele permaneceu, você vê, ele entrou junto com a gente em 2003, em janeiro de 2003, e ficou até agora há pouco. Ele sobreviveu a diversas diretorias, a queda do Gabriel, a queda da própria Graça e tal. Ele não gostava da Graça, né? Uma vez eu encontrei com ele, que a Graça quis tirar, mas não conseguiu. Ele saiu agora? Saiu tem coisa de alguns meses. Por que a Graça não conseguiu tirar? Porque o prestígio do Santa Rosa era muito grande. Era cota pessoal? Eu não sei se era cota pessoal, eu sei que ele sobreviveu por mais de 12 anos. Nós temos, assim, diretoria internacional, diretoria de serviço. Eram 6 diretorias. 6 diretorias. Santa Rosa era outra, né? É uma pseudo-diretoria, uma diretoria virtual. A diretoria virtual. Nós temos a EIP, Exploração e Produção. Uma, duas, três, são quatro, 6. cinco. Financeira, que era Barbaça, né? Isso, Almir. Tá. Isso tudo mais o presidente. Isso. Tá? Aí nós temos o senhor, Duque, Paulo Roberto, Estrela, Almir e o... Barbaça. Não, Barbaça já foi, Almir é Barbaça. É o Hildo, depois a Graça. A Graça, né? Gás e Energia. Gás e Energia, que era a Graça, isso, né? Isso. E essas coisas, assim, eram faladas nas reuniões de diretoria ou eram faladas entre diretores? Que coisas? Essas coisas que aconteciam assim, tipo, isso aqui é do fulano,
essa parte aqui do PMDB, essa parte aqui do PT, isso aqui não Não, isso não era. Isso era falado em conversas em particular, mas não, obviamente que não estava na pauta da reunião. Mas mesmo sem, eu entendi. Mas mesmo sem estar na pauta, não era esse tipo de conversa, eram conversas particulares entre eram mais paralelas assim, né? Não, havia muita conversa fora da pauta. Tá. Muita negociação, muita discussão, muitas decisões que tinham que ser tomadas que eram conversadas fora da pauta. Muitas, inclusive algumas desavenças e tal, que eram contornadas para evitar, porque a tradição da Petrobras é que não existe reprovação de pauta, né? Sei. Então, se por acaso havia uma ameaça, alguma coisa que um diretor ou outro, não sei, pelo menos no meu tempo, né, não sei depois, sempre havia uma negociação para evitar esse tipo de desgaste. Né? Da pauta não ser aprovada. Né? Então, Oi.